E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Pierre, professor aqui. Já tivemos algumas aulas, mas se essa é a sua primeira aula, prazer, e vamos arrebentar. Essas aulas que nós estamos aí de 30 minutinhos cada, são aulas específicas, especiais para você rever toda essa matéria. Nós estamos analisando e vendo várias teses. Então eu jogo a tese para vocês, falo um pouquinho e já vamos para a próxima. Relembrando, não é uma aula para você aprender a tese, e sim para você relembrar dessa tese. O objetivo da aula não é te explicar uma tese nova, tá? Principalmente que eu fico 2, 3 minutos no máximo na tese. Então eu falo um pouquinho dela. O objetivo da aula é você lembrar e você ir anotando, você ir marcando seu vademecum para você ter um máximo de marcações, o máximo de teses estudadas e você conseguir o quê? Chegar na hora da prova e arrebentar. Combinado? Pode jogar aqui para eles, mas antes vamos começar aqui com os meus dados. Então tá aí o meu Instagram, Prof. Pierre, Facebook, meu e-mail e óbvio o WhatsApp. Quando eu falo aí para vocês, se vocês tiverem dúvida para me procurar, é para procurar mesmo. Eu deixo o WhatsApp aí para vocês, qualquer dúvida, qualquer horário, manda que eu vou te responder, tá bom? Vamos juntos conseguir aí a vermelhinha. Vamos lá, pode jogar aqui para eles. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, ele vai ter diversos pontos. Então ele vai se ramificando em várias teses. Agora a gente vai analisar qual tese. Onde você vai ajuizar a ação. Quando você tem um acidente de trabalho, você tem que verificar 2 pontos principais. Primeiro, o seu empregador vai ter responsabilidades. Responsabilidade de pagar dano material, danos morais, estéticos, já tratamos. Só que você tem o benefício previdenciário, ou seja, você pode receber o B31, um auxílio doença, ou o B91, um acidente de trabalho, podendo ser esse comparado ou não. Então, quando você vai utilizar o benefício, você tem que verificar qual que você vai pegar. Por quê? O B31 é menor, é uma parcela do seu salário. Já o B91 não, integralidade. Além disso, o B91 te garante a estabilidade de 1 ano após o retorno. Então, cuidado quando você estiver advogando, qual benefício que você vai pegar aí para o seu cliente. Se você estiver discutindo danos morais, materiais, estéticos, até mesmo estabilidade, justiça do trabalho e você vai brigar empregado, empregador, acabou. Se você estiver discutindo questões previdenciárias, qual que é o auxílio, quantos meses, que não recebeu, que está atrasado, justiça comum, processo contra o INSS. Vem comigo. Trabalhador segurado versus INSS, competências da justiça comum estadual. Está no artigo 109, aí o INSS é uma autarquia federal, então é justiça federal. Perfeito? Quando a gente tem aí a súmula que vai falar também da previsão legal, e quando eu falo trabalhador e empregador, justiça do trabalho. Perfeito? Então, trabalhador segurado versus o INSS, você vai na justiça comum estadual. Se for demais casos contra o INSS, vai na justiça federal. Próxima dica, terceirização. Terceirização é legal porque mudou totalmente. Sabemos que com a reforma trabalhista, terceirização não está na reforma, tá? Teve pouca coisa, mas sabemos que com a reforma trabalhista, o artigo 8º demonstrou o quê? Que súmulas, OJs e qualquer entendimento jurisprudencial não pode inovar sobre os entendimentos legais positivados. Então, qualquer momento que você tiver para a prova da OAB, uma dúvida entre artigo de lei e súmula, artigo de lei. Antigamente nós falávamos, vai pelo princípio da norma mais benéfica ao empregador, né? Não. Indúbio pro operário, não. Agora é entre artigo de lei e súmula, é o artigo de lei. Se for uma dúvida, né? Se você tiver aí 2 normas legais que se batem, ou seja, 2 artigos de leis, aí sim você utiliza norma mais benéfica, indúbio pro operário, mas quando a gente está falando em lei e jurisprudência, mesmo a consolidada, súmulas e OJs, você vai utilizar a lei. Por que isso? A súmula 331 do TST ainda está em vigor e ela trata sobre a terceirização. Nós não vamos utilizar a súmula 331, nós vamos utilizar a lei que trata aí sobre a terceirização e os novos princípios dele. Vem comigo rapidinho. Quando a gente fala de terceirização, é legal já deixar aí
o quê? Que é uma relação triangular, que está na Lei 6.019. Quando eu falo triangular, por quê, pessoal? Eu vou ter 3 partes que se ligam. E cada parte vai ter o quê? Um tipo de contrato. Eu tenho um empregado. E ele é empregado de quem? De uma empresa que presta serviços. Relação de emprego. A empresa que presta serviços com a empresa que toma, a que recebe os serviços, eu tenho uma relação contratual. Porque eles vão fazer um contrato civil no qual uma empresa vai dar a mão de obra e a outra empresa vai receber por isso e vai pagar em dinheiro. Só que eu também tenho uma relação entre empregado com a tomadora. Empregado, prestador e tomadora. Tomador é quem recebe o serviço. Vamos pegar aqui. Eu sou empregado do Gleibe, perfeito. O Gleibe é meu patrão. Gleibe Serviços de Aula Limitada. E a Thaís está precisando que eu dê uma aula. A Thaís liga para o Gleibe e fala, Gleibe, você tem algum professor aí, seu contratado, que pode dar uma aula de Direito do Trabalho, Gleibe? Pô, tem, o Pierre. Eu vou para a Thaís, não como empregado da Thaís. Ela é a tomadora de serviços. Eu vou lá fazer um serviço para ela, eu estou prestando o serviço. Sem vínculo de emprego. Eu tenho emprego com o Gleibe. Dou aula para o Gleibe? Não. Mas ele que é meu empregador, ele que me paga. Perfeito? Eu deixo isso aqui bem detalhado, tá? Quando a gente fala da terceirização, a gente tem que lembrar também do serviço temporário, porque eles têm os mesmos. Também é triangular. Pode vir? Então eu deixo aqui separado para vocês. Já falo um pouco também do temporário aí, porque é a mesma ideia, principalmente são tratados na mesma lei, a Lei 6.019. E súmula 331 continua? Continua, desde que ela não bata de frente com o artigo de lei. Vou olhar sempre. Falou terceirização? Lei 6.019, súmula 331. E olha os dois. Tá bom? Antigamente, pessoal, né? Once upon a time, eu não podia terceirizar a atividade fim. A atividade fim é aquilo que a empresa trabalha. Por exemplo, a LFG em aulas. Então eu não poderia terceirizar professor. Hoje, pode terceirizar o que quiser. Está liberado. Essa era a grande briga. Terceirização não podia ser em todas as atividades. Quando a gente falava em temporário, podia. Temporário tinha prazo limite, o que inviabilizava, trava-língua, inviabilizava muitos serviços. Aí veio a lei de terceirização e falou, não, você pode terceirizar tudo. Pronto. Você tem, por exemplo, a LFG que ela poderia terceirizar professor. Contrata professor de outros lugares para dar aula. Perfeito? Outra coisa importante, quando a gente fala dessa relação triangular, a gente tem que lembrar de uma das máximas da Justiça do Trabalho. Se eu faço algo que visa comprometer o contrato de trabalho e os direitos do empregado, isso vai ser nulo. Se dentro dessa relação eu tiver alguma questão que traga nulidade, eu vou bater. Professor, como assim traga nulidade? Vamos lá. A empresa pagar, tudo bem. A outra que vai depositar, mas querendo ou não, o dinheiro está saindo da tomadora de serviço, indo para a prestadora de serviço e depois indo para o empregado. Então o dinheiro saiu da tomadora. Ok. Mas quem dá ordem? É a prestadora. Você, vamos supor, no caso que eu estava indo dar aula lá na empresa da Thaís, a Thaís não podia me dar ordem. A Thaís tinha que ligar para o Gleibe ou para um chefe meu lá na empresa do Gleibe e falar, ó, o Pierre tem que fazer isso, isso e isso. O Pierre vai trabalhar de tal a tal horário. Se eu fosse faltar, se tivesse doente, atestado, eu não falava com a Thaís. Eu tenho que falar com o Gleibe. Mas, se a Thaís começa a me dar ordem, se eu começo a sempre me reportar para a Thaís, e a Thaís fala que dia que eu posso faltar, que dia que eu não posso faltar, eu tenho o principal requisito da relação de emprego, que é o vínculo empregatício, que é a subordinação, ali. A subordinação é um dos principais requisitos. E se eu tenho a subordinação, nesse caso, com a tomadora de serviço, que é a Thaís, no meu exemplo, a Thaís é minha chefe, eu sou empregado da Thaís.
cria uma nulidade dentro aí do contrato, tá bom? Dos 3 contratos. Importante vocês lembrarem, a responsabilidade vai ser subsidiária. Se eu tiver fraude, ou seja, eu vou anular o contrato, responsabilidade solidária. Só porque é fraude. A regra é responsabilidade subsidiária. Vem comigo. Tá aqui, ó, dentro do artigo 4º, tá? Da Lei 6.019, eu trouxe para vocês. Aqui. Cuidado, a lei é mais ampla, não é para utilizar o 331, que falava aquela vigilância, limpeza, conservação e atividades sem que sejam atividades fins, tá? Eu tenho uma exceção, a quarteirização. Pô, quarteirização é o quê? Eu tenho uma quarta empresa, eu tenho outra na brincadeira. Sabe como que funciona? Vem aqui comigo. Eu sou empregado do Gleibe, que o Gleibe, a empresa do Gleibe, foi contratada pela Thaís. Legal. Só que a Thaís foi contratada pela LFG. E a LFG contratou a Thaís para fazer um serviço que ela pediu para o Gleibe fazer o serviço que está pedindo para eu fazer o serviço. 4. Então, eu, na verdade, sou empregado do Gleibe e estou prestando serviço para uma outra empresa que o Gleibe nem sabe quem é. Quarteirização. Eu tenho 4 partes. Terceirização. 3 partes. Perfeito? Quarteirização não pode, pessoal. Porque aí você começa o quê? A ter o quê? Só fraude. Por que você fica passando? Vamos lá. Alguém trabalha de graça? Não. Você acha que a Thaís não vai querer um dinheirinho para fazer? Vai. O Gleibe também? Então imagina, se minha aula lá, que eu ia dar, fosse R$1.000, o Gleibe vende ela 1.100. A Thaís vai vender a 1.200. Por que aquela LFG ia pagar 1.200 na aula se ela poderia pagar 1.000? Então você vê que quando você começa a ter muitas partes, fraude. Perfeito? Próximo, vamos lá. Com a administração pública, pode terceirizar? Pode, só que sempre vai ser responsabilidade subsidiária. Sempre. E nunca tem vínculo. A administração pública, eu preciso ter o quê? Um edital para trabalhar, eu vou ser ali estatutário. Então eu não posso virar e me considerar um estatutário. Eu sou seletista. A gente vai trabalhar ainda desse ponto. Tem a diferença entre seletista e estatutário. Mas para você fazer parte da administração pública, você precisa o quê? Passar numa prova, que todo mundo quer, né? Os tais sonhados concursos. E, imagina que sacanagem, você vai lá, estudou 5 anos para passar num concurso, aí o outro consegue ser estatutário por conta de um processo? Não. Então, mesmo que eu tenha uma terceirização, ou seja, uma administração pública está contratando uma empresa para fazer limpeza. Então, eu tenho uma empresa agora. Uma empresa Pierre Serviços de Limpeza Limitada. E aí uma administração pública qualquer virou e falou, Pierre, preciso dos seus empregados. Ok, eu mando. Só que a administração pública está me pagando mal e eu não estou nem aí. E eu deixo a administração pública cuidar dos meus empregados. Tem subordinação. Já teve nulidade do contrato. Ok. Tendo essa nulidade, eles viram empregados da administração pública? Viram não. Não vai ter vínculo. A administração pública pode ser chamada a responder subsidiariamente pelos encargos? Pode, mas só. Perfeito? Aqui, junto com a terceirização, pode olhar ainda, eu trouxe aí a OJ para vocês, que fala dos direitos às verbas trabalhistas, vai receber tudo. A Lei 8.036, que vai falar que vai ter que ter o FGTS. E estagiário na administração pública, cuidado aí com questões de estagiário e terceirização. Última coisa, eu sempre falei, a responsabilidade vai ser subsidiária, ou seja, vai responder primeiro o prestador de serviço e se esse não tiver dinheiro, o tomador. Tem exceção. E a exceção que vai cair na prova. Qual que é? Quando é um fato 100% do que recebe o serviço. Como assim, professor? No caso da Thaís e do Gleibe, eu era empregado do Gleibe e o Gleibe tinha um contrato de prestação de serviços para a Thaís. Imagina que eu estava dando aula e cai uma luminária na minha cabeça e me deforma, eu caio no chão e eu perco a fala. Vou entrar com dano moral, pensão vitalícia e o raio que me parta. Legal. Contra quem? Contra a Thaís. Eu estava prestando serviços para ela
E o Gleibe fala, você tem que garantir a segurança do meu empregado. Chega lá, cai a luz em mim, a responsabilidade é da Thaís, porque eu estava no ambiente dela e foi ali que eu tive um dano. Se fosse pedido de hora extra, Gleibe. Insalubridade, Gleibe. Periculosidade, Gleibe. Adicional noturno, Gleibe. Dano moral, vai ser Thaís. Por quê? Porque eu estou naquele lugar. Se for um assédio sexual, por exemplo, um assédio moral, Thaís. Né, se os prepostos dela que foram envolvidos. Então, sempre lembre que mesmo quando você tem a regrinha, quando você tem uma questão muito na cara, tipo, eu me machuquei na empresa da Thaís. Ela que tinha garantido minha segurança, a responsabilidade é dela. Foi um chefe da Thaís, né, um preposto, um sócio que me xingava diariamente. O que o Gleibe tem a ver com isso? Nada. Perfeito? Vamos lá. Próximo assunto. Cooperativas de trabalho. Cooperativa de trabalho, eu trouxe aí o conceito, eu acho legal a gente, como é um assunto que não é muito trabalhado, a gente lê. Cooperativa é uma sociedade de pessoas com forma e natureza jurídica própria, ou seja, vai ser uma PJ de ordem civil, obviamente, não vai estar sujeita à falência e ela vai prestar serviços aos associados. Uma cooperativa é assim, eu chamo todo mundo para participar da empresa. Mas em vez de cada um ter uma participação societária, eles são todos cooperados, ou seja, eles se ajudam. Não existe um mais, um menos, é todo mundo igual. E por que isso? Porque quando você tem essa cooperativa, você consegue prestar um serviço de uma maneira muito mais barata. O que aconteceu foi fraude. Brasil é fraude. Vem uma lei mó legal, fraude. Vem uma coisa boa, fraude, né? O pessoal começou a montar diversas cooperativas, tudo de empregado. Então, eu montava a cooperativa de empregados que trabalhariam na LFG. E eles eram todos cooperados. Eu não dava os direitos trabalhistas para eles. Mas eles tinham subordinação, não eventualidade, pessoa física, porque pessoalidade, na verdade, porque eu só queria ele. No final virou fraude. Então tem que tomar cuidado. A cooperativa é quando vocês trabalham todos juntos, perfeito? Coloquei aqui, ó, um dos principais ideais. Identidade de propósito, ação conjunta e voluntária, tá, para coordenar os serviços e um resultado útil e comum a todos. Ou seja, todo mundo bem. Todo mundo está trabalhando para todo mundo. Não pode um ficar encostadinho sem fazer nada, porque ele não está ajudando. Fora. Não pode um ter mais que os demais, só mandando. Não. Todo mundo é igual e todo mundo quer o quê? O bem comum. Mas todo mundo trabalha. Perfeito? Continuando aqui, a cooperativa está na Lei 5.764, na Lei 12.690, que teve alteração, e eu trouxe aqui as principais. O artigo 4, que vai falar os tipos de cooperativa lícitas e a intermediação de mão de obra. Cai muito cooperativa? Não, não cai muito cooperativa. Cai cooperativa? Na verdade, nunca caiu cooperativa. Mas se caiu, você já tem os artigos de lei e você já sabe como funciona. Lembrando, não é aula para aprender, a gente está aqui revisitando as matérias. Se você não sabe nenhuma dessas teses, vem falar comigo, manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Vocês já viram aqui, o próximo tema é dono de obra. Essa é simples e eu vou te ajudar. A regra é, o dono da obra, ele responde para as pessoas que ele contratar. Vou dar um caso que é o meu caso real. Eu estava fazendo reforma no meu apartamento há um tempo atrás. Aí eu olhei e falei, pô, eu vou precisar de uma galera que pinta, pintor. Vou precisar de um pessoal que cuida da hidráulica. Vou precisar do pessoal que vai tirar os pisos, colocar piso novo, tal, pedreiro. Vou precisar da arquiteta, contratei. Minha arquiteta foi lá e começou a contratar o pintor, o pessoal da hidráulica, os pedreiros. Eu não contratei ninguém. Eu contratei a arquiteta. E eu pagava 10% de tudo para a arquiteta cuidar de tudo. Quem é o dono da obra? Sou eu. Quem responde pelo pedreiro? A arquiteta. Eu não tenho nada a ver. Eu contratei a arquiteta. A arquiteta se vira. Quem responde pelo encanador? A arquiteta. Ou seja, eu, dono da obra, quem eu contratei diretamente, eu respondo. Quem foi contratado pelas pessoas? Não. Isso é muito comum. Você contrata lá um chefe de obras, né? E ele vai o quê? Cuidar e vai contratar o resto.
porque é difícil você conhecer todo mundo, né? Eu, pelo menos, eu não conhecia pedreiro, pintor, ninguém, né? Ela conhecia e ela contratou. Perfeito? Tem a exceção. Se eu for uma empresa incorporadora, se eu for uma imobiliária, eu for uma empresa construtora, uma empresa que vive disso, eu vivo de fazer obras, a responsabilidade é minha. O que eu acabei de falar, eu não conhecia. A ideia aqui da lei, o espírito da lei é, uma pessoa vai contratar outra para assumir essas responsabilidades e cuidar, porque ela não tem esse conhecimento. Mas se eu sou uma incorporadora, uma construtora, eu tenho conhecimento. Eu assumo a responsabilidade. Pode jogar aqui para eles. Eu tenho aí o artigo 455 dentro da CLT que vai tratar sobre o dono de obra e eu tenho aí o entendimento da OJ 191. Banco de horas. Vamos lá? O banco de horas, pessoal, ele foi trabalhado, né, e ele tinha uma ideia que era quase impossível de fazer. Para eu ter banco de horas, eu tinha que o sindicato aceitar. Não funcionava. Veio reforma trabalhista. Pá, banco de horas pode ser acordo individual. Professor, quer banco de horas mesmo? Rapidinho. Banco de horas é para eu não ficar pagando hora extra. Você vai fazer hora extra. Hoje você fez 2 horas. Amanhã fez 1, depois 3. Se todo dia seu empregador tivesse que pagar essas horas extras, às vezes é pesado para ele. Mas você tem que lembrar que tem dias, por exemplo, de ponte. Você tem ponte do feriado. O feriado é na terça, segunda-feira é uma ponte. Aí o seu empregado, pô, você vai fazer eu trabalhar, chefe? São 8 horas que você não trabalha. Mas aí você descontar do salário do empregado é sacanagem, né? Banco de horas. É simples. O empregado ele vai fazendo algumas horas extras, quando tem ponte, ele utiliza a ponte como se fosse feriado, sem desconto. Outra coisa muito importante, muito normal, é o empregado ele querer fazer algumas horas extras para a semana entre Natal e Ano Novo passar em casa. Ele trabalha 2 horas extras por dia, que é o limite legal, não pode ser mais que isso, e vai colocando no banco, como positivo. Em vez de você colocar dinheiro no banco, você coloca horas de trabalho, até 2 horas por dia. E aí você vai retirar o dinheiro, vai retirar suas horas depois quando você quiser. Para retirar não precisa ser um limite de 2 horas. Para ser descontado pode ser quanto for, sendo que é 8 horas por dia. Então você pode trabalhar, por exemplo, 40 horas a mais, e aí você é descontado uma semana. Você fica do sábado, do dia 26, né, o dia 31, que não são feriados, em casa, lá de boa, mas você está recebendo por isso, porque você já trabalhou e você botou no banco. Banco de horas é isso. Eu trabalho até 2 horas essas por dia e posso retirar. Por que é legal? Se fosse hora extra, essas 2 horas a mais que eu trabalharia tinha 50%. Então 2 horas de trabalho viram 3, porque 2 horas mais 50% dá 3 horas. Então quer dizer que a pessoa trabalhava 2 e aí ela tinha que receber 3, ou sair por 3. O banco de horas não é isso. Entra 2, sai 2, entra 3, sai 3, entra uma quantidade, sai a mesma quantidade. Horas realmente trabalhadas, horas realmente faltadas. Vamos lá. Antigamente, só convenção ou acordo coletivo. Hoje não. Contrato individual, pode, mas por 6 meses. Mais de 6 meses, acordo ou convenção. Pode jogar aqui para eles. Tá aqui, ó, pode ser feito mediante ACT ou CCT, acordo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho anual. E acordo individual semestral de 6 meses. E é lícito o regime de compensação desde que no mesmo mês. E aí ele pode ser o quê? Tácito, não precisa ser escrito. Semana espanhola. Rapidinho, vamos lá. Semana espanhola eu já coloquei aqui. Uma semana você trabalha 40, outra 48. Como assim, professor? Qual que é o limite constitucional? 44 horas. 44 horas são 5 dias de 8 horas, 5 vezes 8, 40, mais 4 dias de 4 horas. Só que se você tem um estabelecimento que trabalha de segunda a sábado, essas 4 horas que o cara ia fazer iam ser extra? Pô, como que funciona isso? Aí veio a semana espanhola. Em uma semana, você trabalha de segunda a sábado, 8 horas por dia, totalizando 48 horas. Na outra semana, você vai trabalhar de segunda a sexta durante 8 horas por dia, totalizando 40. Em uma semana 40, uma semana 48.
Quando você junta, você vai ter o total de 88, que é equivalente a 2 semanas de trabalho. Então, eu nada mais, nada menos, eu estou fazendo com que a pessoa possa trabalhar 4 horas essas em um dia e eu não ter que ter utilizado isso como hora extra, porque banco de horas é só 2, e nem o pagamento. Semana espanhola é diferente dos outros, porque tanto compensação como banco de horas, apenas 2 horas a mais por dia. Na semana espanhola, eu posso trabalhar, e eu só posso trabalhar um dia a mais, 4 horas a mais nesse dia. Perfeito? Então, uma semana eu trabalho 5 dias durante 8 horas. Na outra semana eu trabalho durante 6 dias por 8 horas. Semana espanhola. Continua aqui. 12 por 36, pode jogar. 12 por 36, pessoal, é uma alteração gigantesca aí da própria CLT. Por quê? E eu vou falar mais de uma vez 12 por 36. É eu trabalhar 12 horas seguidas e descanso 36. Ou seja, eu trabalho metade de um dia e descanso um dia e meio. Antigamente eu não vou falar, porque tinha muita coisinha. Hoje pode ser por acordo e já está compensado nessas 36 horas de descanso domingos e feriados. E a hora noturna reduzida. Não está dentro dessa ideia. Perfeito? Adicionais, eu pago. Adicional noturno eu vou pagar, mas eu não vou pagar a hora reduzida. Pode jogar. Tomar cuidado que a súmula, o item 5, vai o quê? Bater de frente. E o que vai valer? Vai ser o artigo 59. Perfeito? E aqui, o mais importante para vocês é que pode ser feito por acordo individual. Antigamente, eu só poderia fazer por convenção ou acordo coletivo ou se estivesse disposto em lei. Com a reforma trabalhista, eu posso fazer aí de maneira individual. Perfeito? Última dica agora desse bloco. Vamos lá. Adicional de transferência. Posso transferir o empregado? Vem comigo que o material vocês têm. Pode transferir o empregado, desde que ele esteja de ok. E se ele não tiver de ok? Transferência ilícita, abusiva. Vou utilizar uma tutela antecipada para o quê? Obstar a transferência. Só isso? Óbvio que não, tem exceção. Se o empregado ele tem cargo de confiança, ele não precisa querer, ele vai ser transferido. Cargo de confiança faz com que o empregado seja transferido sem ele querer. Ok. E os pagamentos? Transferência provisória, vou pagar adicional de transferência. Transferência definitiva, não. Eu pago adicional para cargo de confiança. O cargo de confiança, ele apenas tem o quê? Ele não vai poder escolher ser transferido. Ele vai ser transferido. Empregado normal fala, eu não quero. Se transferir, tutela antecipada. Cargo de confiança, eu não quero, azar o teu, vai. Eu vou entrar com uma tutela antecipada. Vai perder e pagar honorários. Perfeito? 469, parágrafo 3º, vai falar sobre adicional. Tenho aqui que a súmula 29 fala sobre o suplemento correspondente ao acréscimo, tá, das despesas de transporte. E esse adicional aí, eu tenho que ter essa provisoriedade. Ou seja, ele só funciona na transferência provisória. Se eu for transferido e tiver raízes no local, por exemplo, já comprei casa, mudei meu título de eleitor e etc e tal, vai ser uma transferência definitiva. Perfeito? Espero que tenham gostado desse bloquinho. Teremos outros aí com mais dicas. Lembrando, bloquinhos para rever a matéria. Te encontro depois. Beijão, tchau, tchau.